Em quarto lugar, verso 3, Paulo menciona uma outra escravidão, que é a escravidão da carne. Veja como ele muda aqui o discurso. Ele disse no verso 2 que os efésios andavam outrora segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Aí no início do verso 3, ele já diz, entre os quais também todos nós. Antes ele tinha dito vós, mas agora ele está dizendo nós. Temos que lembrar que Paulo está escrevendo para uma comunidade gentílica, Paulo sendo judeu. E essa questão judeu-gentil era muito aguda no primeiro século. O que Paulo está querendo evitar aqui é que os efésios digam assim, mas espera aí, Paulo, essa descrição terrível, é só a gente que é assim? Paulo diz, não, também nós, eu e os demais judeus, nós estávamos na mesma situação, não há diferença nesse sentido. Os judeus receberam a lei de Deus, mas eles quebraram essa lei, transgrediram essa lei, cometeram delitos. E eles estão mortos nas suas ofensas e pecados. Paulo não está tirando essa ideia da cabeça dele, ele está seguindo o que Jesus ensinou. Lembra quando Jesus se dirigia aos fariseus e disse assim, fariseus, vocês são hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, vocês parecem bonitos aos homens. Já foram visitar cemitérios em que a tumba ou a lápide é de granito, é de mármore, muito bem elaborado, com letras bonitas, cheio de flores e tudo mais, parece um lugar limpo, mas dentro está cheio de ossos de mortos, decompostos. Foi essa figura que Jesus usou para se descrever o fariseu. Ele parecia vivo, mas na verdade por dentro ele era uma sepultura cheia de ossos, mortos, de carne pútrida, decomposta. Essa é a situação. Então, para deixar claro que ele não está falando só dos gentios, aqui ele já se inclui. Em quem também nós judeus, todos nós andamos outrora. Antes de conhecer Jesus Cristo, tanto os judeus como os gentios estavam mortos em seus delitos e pecados, escravos do mundo e escravos do poder de Satanás que atua neles. Entre os quais todos nós andamos outrora, aí ele acrescenta, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne aqui é usada no sentido pejorativo, não é o tecido que recobre os nossos ossos, mas é uma expressão, é muito frequente o uso da palavra carne para descrever a nossa natureza pecaminosa, essa natureza que caracteriza os filhos da desobediência e a natureza de pessoas mortas. Por que é chamado de carne essa corrupção do nosso coração? Porque o principal anseio da natureza corrompida é atender os desejos carnais, os desejos que procedem de dentro de nós. Alguns deles lícitos, mas que se tornam pecaminosos quando nós queremos satisfazê-los da maneira errada. Como, por exemplo, o desejo sexual. É um desejo lícito, porque foi Deus que nos criou assim. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1 e Gênesis 2. Está dizendo com clareza. Só que Deus disse muito claramente como é que o desejo sexual ele deve ser satisfeito. O casamento é o âmbito em que o impulso sexual pode ser legitimamente satisfeito. Fora disso, a Bíblia usa termos como fornicação, prostituição, adultério e uma lista de outros nomes. Então, o desejo sexual em si, ele é bom. O problema é quando você vai querer satisfazê-lo da maneira errada, no tempo errado, com a pessoa errada. Então, é isso que nós chamamos de carne, o desejo de você atender os desejos naturais do seu corpo, sem levar em consideração o que Deus diz a respeito deles. E as pessoas vivem para isso, não vivem? Elas vivem exatamente para isso. O que é que o homem moderno faz hoje? Ele quer fazer dinheiro, ele quer fazer guerra e ele quer fazer sexo. É a mesma coisa dos homens de 2000 anos atrás. A diferença é que hoje eles fazem isso pela internet. Mas é a mesma coisa, mesma coisa. É isso que Paulo chama aqui de carne. E, metade do verso 3, andamos segundo as inclinações da nossa carne. A carne inclina a pessoa, inclina o arbítrio. É por isso que a gente fala que não tem livre arbítrio, porque o arbítrio é inclinado
para os desejos da carne. Há essa inclinação no coração. Teríamos livre-arbítrio se o nosso coração fosse livre. Ele pudesse ir livremente em qualquer direção, mas ele não é. Ele é um coração que, debaixo de todas essas condições aqui. Então, a carne tem uma inclinação. E essa inclinação que as pessoas seguem essa inclinação, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que caracteriza a nossa sociedade. É só você pegar a revista Caras, né? Ou Eles e Elas, acho que nem tem mais isso aí. Ou era da minha época vai escutar, vai ver os shows aí de celebridades, ou ver os filmes de Hollywood e as séries e tudo mais, tem umas até razoáveis. Vai ver isso aí, você vai ver que o tema sempre é esse. Pessoas em busca da sua felicidade, pessoas em busca de satisfazer os seus prazeres, e para isso elas fazem o que tiver de fazer. Mulheres são abandonadas por maridos que simplesmente descartaram essas mulheres porque não se sentem mais felizes no casamento. A mulher não satisfaz mais. Larga e vai arrumar outra. Troca uma de 50 por duas de 25, como o pessoal diz, não é? Faz exatamente isso. É uma sociedade voltada para si, egoísta, consumista, voltada para o prazer, para o hedonismo, que é o nome que se dá a isso. Viver para o prazer. É isso que Paulo está descrevendo aqui. Essa é a agenda do homem sem Deus. Ele vive segundo a inclinação da sua carne para satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. Deus passa longe do pensamento dele. Ele não está nem aí para querer saber o que é que Deus quer, como é que eu faço para agradar a Deus, como é que eu posso servir a Deus e tudo mais. Quinta coisa que Paulo diz. Primeiro, estão mortos. Segundo, escravos do mundo. Terceiro, escravos do diabo. Quarto, escravos da carne. E agora, quinto, filhos da ira. Final do verso 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E éramos nós, judeus, filhos da ira, como também os demais homens, os gentios. Tanto judeus como gentios, por natureza, são filhos da ira. Filhos da ira não é difícil de entender, se você lembrar que antes Paulo usou o termo filhos da desobediência. Como a desobediência do homem provoca a santidade de Deus e a sua justiça, a reação justa de Deus à desobediência é a sua ira. A ira de Deus não pode ser confundida com a raiva humana. Deus não se ira como nós ficamos irados. Geralmente a nossa ira é egoísta, ela é centrada em nós e ela vem de alguma frustração nossa. A ira de Deus é a reação santa do seu caráter justo, que tem que punir o pecador e tem que punir o pecador e não inocentar o culpado. Então, a natureza de Deus reage à desobediência. E, como resultado, os desobedientes estão debaixo da ira de Deus. Então, se você é filho da desobediência, isso significa naturalmente que você também é filho da ira. Ou seja, você está debaixo da ira de Deus. Ou colocando de outra forma, você nasceu numa raça que está debaixo da ira de Deus, porque é uma raça desobediente. E ele diz, por natureza, e aqui é uma referência clara ao pecado original, nós nascemos assim, já nascemos inclinados a todo mal, por natureza, é o que você é por natureza, é o que você é naturalmente, é o que você faz naturalmente, você não precisa nem se condicionar ou usar algum truque para você fazer o pecado e o mal, você faz tão naturalmente, sai da sua boca com tanta facilidade, os olhos ficam gulosos sobre coisas com tanta facilidade, você ouve coisas, o ouvido estica, né? A orelha vai escutando conversa que você não deve, é natural, porque nós somos por natureza filhos da desobediência e como tal, filhos da ira. Essa é a descrição que Paulo faz, iniciando o capítulo 2, para dizer por que é necessário um poder semelhante ao poder que ressuscitou Jesus Cristo para salvar você. É porque sua situação é essa. Sua situação é essa. Com isso, o apóstolo Paulo, com essa descrição, ele coloca em relevo e destaque o poder de Deus na vida dos seus eleitos. Como é que Deus...
O que foi necessário Deus fazer para nos trazer da morte para a vida? A resposta é: calcule a partir do estado em que você estava. Você estava morto, você era escravo, sua vontade era corrompida, a inclinação da carne, você vivia para isso, você é filho desobediente e você está debaixo da ira de Deus. Calcule o poder que é necessário para salvar você. Então, por isso essa descrição aqui. Segundo, Paulo quer mostrar a grandeza da graça de Deus, que Deus quis salvar pecadores de entre a humanidade, é sempre motivo de maravilha para nós. A graça de Deus em não nos abandonar e dizer: vão todos para o inferno mesmo, filhos desobedientes. Que Ele quis salvar pecadores para a sua glória, do meio da humanidade perdida, sempre é motivo de maravilha para nós e de espanto. Porque a gente diz assim: se eu fosse Deus, eu não tinha aguentado metade do que a humanidade fez com Ele, né? Já tinha aberto o inferno e sacudido todo mundo lá dentro. Ainda bem que nós não somos Deus, não é? Ainda bem que nós não somos. Mas a paciência de Deus, a misericórdia, a Bíblia chama isso de longanimidade de Deus, em suportar a humanidade e ainda de entre ela, tirar pessoas para o louvor da sua glória mediante o Evangelho.